convidei e que vai estar aqui com a gente agora. Ela é muito especial porque foi difícil, até para mim, decidir, escolher em que momento que eu ia colocar ela no evento, porque ela pode falar sobre absolutamente todos os pilares que a gente falou até agora, e com muita propriedade. E talvez fosse muito óbvio eu colocá-la para falar de espiritualidade, mas quando a gente conversou pela primeira vez por Skype, aí ela começou a me falar de física quântica e de como a gente tem que e pode se tornar a pessoa que a gente precisa ser para poder manifestar aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Eu falei, opa, então você está falando aí de prosperidade. E eu não tinha pensado nela como uma pessoa para falar de prosperidade, mas nesse dia eu falei, você topa entrar no dia em que a gente vai estar falando desse pilar? E ela topou. Então, eu não sei, Rita, se eu posso contar a história de como que eu conheci ela, porque é uma história tão confusa que eu não sei nem se vocês vão entender. Mas é uma história confusa. Mas eu vou contar. Um belo dia, cadê minha cunhada? Minha cunhada chega para mim e fala, nossa, tem um livro, você precisa conhecer, um livro incrível, que foi canalizado de Jesus, são respostas, você faz uma pergunta, aí você abre o livro e você tem uma resposta incrível, toda vez que eu abro é uma coisa impressionante e tal. E a história de como esse livro chegou para mim, isso ela me contando, é também muito incrível, porque eu tenho uma amiga, a Camila, e essa minha amiga é coach de atores, e aí um dia, lá em Portugal, estava uma atriz meditando e recebeu... Calma, que eu vou contar. Camila está aqui, tem isso. Calma que vocês vão conhecer tudo que é personagem dessa história. E aí, a filha dessa autora estava lá meditando e recebeu o nome de Camila Amado. E falou, mas Camila Amado, quem é Camila Amado? E aí ela fez o quê? Mesquiluana. Foi para o senhor Google, né? E botou lá Camila Amado, e aí descobriu que no Brasil tinha uma Camila Amado que era coach de atores. E ela, atriz, falou, poxa, recebi um sinal, vou fazer coaching com a Camila. E quando foram começar a trabalhar juntas, Joana, que é essa atriz, mencionou que a mãe dela tinha esse livro e tal. E aí tem mais uns detalhes dessa história aí, que se eu entrar neles aí, pronto, né? A gente fica aqui a tarde toda falando, mas ainda tem mais coisas estranhas e coincidências entre elas. Começaram a descobrir coincidências entre Joana e Camila e a autora do livro. E aí Camila, amiga da minha cunhada, acabou presenteando minha cunhada com o livro. E aí ela contou essa história toda e eu, tá bom, já li muito livro canalizado de Jesus, tem uns que bate, tem uns que não bate, tem um Curso em Milagres, que é um livro também canalizado por Jesus, é um livro que eu amo e que muito do meu trabalho eu me inspirei ali e meditando em cima daquelas informações ali, eu acessei muita informação minha, e Cartas de Cristo, que é maravilhoso também. Quero ver. Aí peguei, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí fiz uma pergunta e quando eu li a resposta, eu falei, caraca, Paty, o que é isso? Esse livro é conectado mesmo, né? Aí depois eu fiz outro. Aí a gente quer ver, não, deixa eu ver se é mesmo. Aí eu tinha acabado de voltar do caminho de Santiago e eu fiz o caminho português. Então eu tinha acabado de voltar de Portugal. E a Rita ainda estava lá. Que a Rita, ela foi a temporada, assim, em Portugal, né? Ela foi de férias, aí ficou um tempão. Aí eu, na hora, já mandei mensagem para a Rita, ou liguei para ela, não lembro. Falei, Rita, pelo amor de Deus, tem um livro que você precisa trazer para mim. Porque, apesar de ser em português, não tem no Brasil. E eu quero muito, porque minha cunhada me mostrou hoje, de uma portuguesa, traz para mim quando você voltar, pelo amor de Deus. E a Rita, mas que livro é esse? Quem é essa autora? E eu falei, Alexandra Solnado. Ela, Paula, mas Alexandra, ué? A Joana, filha dela, ela é mãe da Joana. Aí eu sei que ela é mãe da Joana, minha cunhada já me disse, a filha dela, né, que é atriz. Ela falou, então, mas a Joana, sua leitora, a Joana é minha amiga, minha melhor amiga portuguesa que está aqui no Rio, ela é atriz, ela está na novela da Globo, sei lá o quê.
e acompanhe seu trabalho. Já falou do seu trabalho para a Alexandra? Aí eu, ai, gente, tá com muita coincidência nessa história, tô ficando, como diz meu porteiro, estou tudo arrupiada. E aí, eu falei, traz o livro para mim, Rita. A Rita sim, né? Missão dada é missão cumprida. No dia seguinte, o livro estava na minha porta. A Rita ainda estava em Portugal, o livro já estava na minha porta. Porque a Joana estava no Rio e tinha um livro, que era o último que ela tinha, descobri hoje. E aí o livro já surgiu, brotou, autografado e tudo, rapidamente na minha casa. E, enfim, esse livro, eu tenho certeza que ele precisa ser publicado aqui no Brasil urgentemente. Ele já foi publicado em uma porção de línguas e ele é escrito em português e não está aqui, então é um absurdo. E não temos ele aqui, porque ele pesa quase 1 quilo, né? Então não tinha como a Alexandra trazer 200 livros. Mas, como não dava para eu trazer o livro para o Brasil, eu falei, Rita, pega! Dei uma missão. Rita, traga, agora além do livro, traga também a Alexandra. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o nosso convite para estar aqui, porque assim que eu abri a primeira vez o livro, eu soube que eu precisava conhecer essa mulher de qualquer maneira. Hoje já descobrimos que, além de tudo, somos ótima pessoa, Alexandra, porque somos sagitarianas igual. E sagitarianos são os melhores do mundo, super humildes também. Então, sagitarianos, estamos juntos, hashtag. Além disso, ainda somos ascendente em Virgem. A Virgem não é a melhor pessoa do mundo. Somos pessoas difíceis, mas somos ótimos também para manter o mundo limpo e organizado. E sem desinfetar muito, porque o professor Wallace falou que um pouco de bactéria também é bom, viu, Priscila? Nossa virginiana. Um pouco de sujeira tá tudo bem, tá, Priscila? Um pouco de bagunça também tá tudo bem. A Priscila tá muito nervosa que vocês estão bagunçando os post-its lá atrás. É uma função dela. E o dia mais feliz da vida dela é o credenciamento. Porque aquelas planilhas, nome de todo mundo, crachar coisa, organizar o kit. Ela falou, o credenciamento é o meu reino. E aí descubro que a Alexandra, além de ser autora desse livro incrível, uma pessoa incrível, conectadíssima, é uma pessoa ótima, sagitariana, com ascendente em Virgem. Então, estamos juntas. E hoje, então, além de ter a honra de ter a Alexandra aqui com a gente tem a honra também de ter a Camila aqui com a gente, que foi, acho que, acordada e convidada, quase que arrastada para estar aqui. Arrastada no sentido de, vem agora, é agora! Ela não estava nem sabendo, veio de surpresa. Então, gratidão também por ter a Camila aqui com a gente. E, para falar para vocês... Você quer falar? Claro, cadê o microfone da Camila? Sim, eu soube dessa parte. Aqui eu falei assim, já tá longa essa história, com muita coincidência, não, mas já tem Angola, mais. Ó. O mestre em Angola. Ela levou para o mestre em Angola para saber o que estava acontecendo com ela. E o mestre disse que ela estava recebendo a consciência crística. E eu perguntei, como é o nome do mestre? Aí ela disse, Agenor Miranda, que eu queria falar nele. Agenor Miranda. Aí, quando ela disse Agenor Miranda, eu estendi minha mão e na minha mesa tinha uma foto minha deitada no peito, na cama, com Agenor Miranda, que era meu mestre. Só isso, tá? É uma história com pouquinhas coincidências, como vocês podem ver. Então, eu tenho certeza absoluta de que não era para ser diferente, de que a Alexandra tinha que estar aqui com a gente hoje. E eu quero pedir para vocês receberem com todo amor, com todo carinho e com toda expectativa também, porque pode ter a vontade, porque essa daí atende qualquer expectativa. Com vocês, direto de Portugal, Alexandra Solnado. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite de estar aqui. E queria começar por falar sobre a pessoa Paula Abreu. Não é muito comum nessa área haver gente generosa que abre espaço para outras pessoas. Nem nessa área, nem nenhuma. Mas esta área devia ter mais generosidade, mas a gente encontra muita competição. Então, o que eu tenho vivido aqui nestes 2 dias, eu cheguei na sexta-feira de noite, eu vim ontem e estou aqui hoje, o que eu tenho visto é uma entrega, realmente entrega
pelos conteúdos, pelo que existe para passar, e não pela importância que eu tenho, e que se eu puser aqui outra pessoa, ela vai me ofuscar. E isso é incrível, e isso é uma coisa que quando a pessoa tem e consegue usar, e não deixa que aqueles monstrinhos interiores que a gente tem tapem, acontece o que está acontecendo com ela, né? Porque vocês estão aí, vocês estão por ela. Nada vai ofuscar. Só que ela traz outras pessoas e tem essa generosidade e essa abertura. Por isso, eu queria uma salva de palmas, se vocês puderem, para essa generosidade da Paula. Eu não sei onde ela está. Há muitos anos atrás, eu era o que a gente chama um leão. Eu acordava pensando, o que eu vou matar hoje? Porque era a minha natureza, objetivo, foco. E eu fazia isso. Eu fui criada assim, fui educada assim. E fazia isso sempre achando que eu ia chegar lá. E como o objetivo criado pelo ego, ele é uma cenoura amarrada num pau em frente de um burro, a gente nunca chega. Quem manda a gente fazer isso é o ego. Curiosamente, quando a gente não chega, o ego não fala assim, ops, engano, aborta, vamos para o outro. Não, ele fala, correu pouco, tem que correr mais. E a gente corre. Então, o que aconteceu foi que a vida, eu considero a vida um ser inteligente e extremamente abundante. Só que a vida tem um propósito, que é mostrar pra gente onde a gente tem que ir, onde a gente tem que estar num determinado momento. E ela não pode falhar nisso. Então o que ela faz? Ela põe obstáculos. Ela gostaria de falar, ela até fala, mas nós não ouvimos. Então ela tem que agir. Como é que ela age? Ela põe obstáculos. Vocês conhecem aquele bichinho de conta? Que quando a gente toca ele fica todo... faz uma bolinha? Então, oi? Tatu bola. Mas ele é pequenininho. Então, a vida, ela começa assim. Ela considera que a gente é um tatu bola, sensível, suave, e ela faz assim, ó. Só que como a gente tem a nossa educação, a nossa genética e as nossas memórias, a gente começa a desenvolver uma pele de crocodilo, que não sente esse toque. Então a vida vai tendo que, porque a função dela é levar a gente para outro lugar. Então ela vai tendo que cada vez dar obstáculos maiores, sinais maiores, e a gente não vê. Por quê? Porque o ego está no objetivo. O ego está lá, onde você acha que vai ser feliz. Não sente, não sente, não sente. Eu não vou me alongar nesta história. O meu tapão, vamos chamar tapão, né? Até porque a nossa resistência, ela é proporcional à violência que a gente atrai. Por isso, toda a violência que eu atraio, eu tenho que olhar para dentro e pensar que resistência que eu tenho, que eu não senti os sinais antes. Nenhuma vida dá um tapão de cara. Ela primeiro dá tapinha. E eu não vejo, até que um dia... Então, o meu tapão da vida foi a minha filha, essa, Joana, morta com 14 anos. A Joana, ela começou por desmaiar e não respirar. Ela fazia assim, desmaiava e depois... Durante 1 mês e meio. E eu nunca sabia em que ponto é que ela ia mesmo parar de respirar. É um susto, quem é mãe aqui sabe, quem não é mãe também sabe. É uma loucura. É uma loucura viver com uma pessoa que pode morrer a qualquer momento. Ela foi internada e davam injeções de Valium enormes. Chegaram a fazer punção lombar, tudo, nada. Ninguém descobriu nunca nada. E um dia, eu estava com meu marido na sala, o quarto da Joana era 10 metros de corredor, ela estava fechada no quarto, e ele falou muito suavemente, olha, eu acho que isto é espiritual.
mas muito baixinho. E eu ouvi, mãe, o Tiago tem razão. Eu fui lá, 12 metros, abri a porta e ela falou, ele tem razão, é espiritual. Eu não entendi muito bem. Logo a seguir ela foi internada e eu entendi que tinha que tirar ela do hospital. E tirei. Não, antes do hospital, ela teve mesmo morte clínica, isto é, as máquinas começaram... Sabem quando as máquinas... A médica fez assim. E me empurrou para fora da UTI, lá é UTI, não sei, aqui, UCI, dos cuidados intensivos onde ela estava. Então, aquele minuto, e é importante isso, e foi muito importante isso para mim, eu não chorava, eu nunca chorava, eu era o leão, né? A fortuna. Nunca me fragilizava, nunca chorava, nunca, porque tem que ser forte. Só um parênteses, o ego, ele é responsável por 3 coisas. Sobrevivência, que é a comida, depois a reprodução da espécie e o abrigo. E curiosamente, no nosso cérebro, esse lugar onde o ego funciona é mais ou menos o mesmo desde a Idade das Cavernas. Existem outros lugares do cérebro que estão se desenvolvendo com sentimentos mais altos, tipo ética, solidariedade. Mas esse lugar da sobrevivência é mais ou menos o mesmo. Então, o ego, ele realmente nos domina, mas com uma força e uma energia muito antiga, que já não tem muito a ver com a nossa vida, né? Então, naquele momento que eles me tiraram, eu comecei a entender que o meu ego já não estava, porque o tapão da vida é para quê? É para o ego desmontar, para nascer outra coisa, que seria a alma. Nesse minuto eu comecei a ouvir uma voz. Essa voz falava assim: a Joana é tua filha, não é tua. A vida dá, a vida tira. Entrega a sua filha ao céu. Eu nunca fui católica, aliás, na minha família, todo mundo era anti-igreja católica. Nunca li a Bíblia, nunca fui catequese, nunca, nada. Então, entrega sua filha ao céu, eu não entendi muito bem, mas existem algumas alturas na vida em que você não tem que saber, você tem que fazer. E quando eles me empurraram e me encostei assim ups, isso não cai, né? Eu me encostei, sabe aquela coisa de novela, de filme? Que ela vai caindo, e chorei durante 2 horas. E chorava e entregava, 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 chorava e entregava. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi, as máquinas voltaram a trabalhar, ela está viva até hoje. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma que não tem explicação. É uma coisa arrebatadora quando você... Primeiro é uma coisa arrebatadora quando você perde um filho. Mas é uma coisa arrebatadora quando você recebe ele de volta. É um milagre. Eu não sou católica, não era nada, eu nem acreditava em nada, não entendia muito bem que história de Deus, o que era, mas eu entendi naquele momento que aconteceu um milagre. Então, quando eu cheguei perto da cama dela do hospital, a única coisa que eu pensava era: se as minhas escolhas me trouxeram aqui, eu vou ter que reaprender a escolher. Eu não sei escolher. E a partir daí, foi aí que eu comecei a minha busca. Porque eu já sabia que a gente atrai tudo o que acontece com a gente. Eu não sabia, era como fazer para escolher melhor. Porque a gente pensa que está tudo aqui. Depois, a gente começa a estudar e começa a achar que está tudo aqui. E só depois é que a gente entende que está tudo aqui. Chama energia. Não é emoção, é energia. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que pensar. Chega uma altura que a gente nota que não tem que pensar, não tem que sentir, tem que vibrar. Porque vibrar é tudo. Quando eu vibro, eu penso, eu sinto, eu sei, eu ajo, eu vivo. E começou aí a minha busca. Eu comecei por estudar astrologia kármica, baseada na ciência esotérica, baseada na alma, de onde eu venho, para onde... Aliás, acho que eu ouvi alguém que fez uma pergunta, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai. Eu gostava de responder essa pergunta depois. De onde a gente vem, para onde a gente vai, o que acontece com a alma.
E um dia o Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama, ia a Portugal fazer uma visita e eu sou especialista em internet. Por quê? Porque quando a Joana ficou boa, eu passei 8 meses com uma depressão profunda, mas como eu sou Sagitário, eu nunca acho que estou deprimida. Acho que estou só assim, porque Sagitário é o positivo, né? Profissional. Ela acha que está sempre tudo bem. E então eu estudei internet, eu não tinha nada para fazer, e era 2000, né? 1999, 2000, a internet estava a começar, eu fui para os Estados Unidos, fiz um congresso lá, e como eu era especialista, eles me pediram se eu podia fazer a parte de internet do Dalai Lama. Eu falei, posso fazer, e o meu cachê é um beijinho na bochecha dele. Só isso que eu quero. Aí eles falaram, não sei se dá para beijinho na bochecha. Mas se você puder fazer, pode tentar, tudo bem. Quando o Dalai Lama, eu fiz todo o percurso do Dalai Lama, a gente foi ao Porto, Coimbra, nananana, sempre. Quando a gente chegou a Fátima, ele quis fazer uma missa ecumênica. E eu já babava nele, né? Eu olhava para ele, eu ficava, porque falam que a aura dele tem 5 quilômetros. E então eu pensei, bom, eu já estou a 5 quilômetros dele, mas eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Então, houve um dia no dia que ele fez a missa, eu estava assim, e ele passou aqui. E eu não sou tiete, né? Porque meu pai é ator, minha mãe era atriz, minha filha é atriz, meu irmão é ator. Eu não tenho alma de tiete, porque eu nasci nesse, mas ali teve que ser. Então, quando ele passou, eu fiz assim, só. E não lavei a mão durante 1 ano. Nesse minuto que eu fiz assim, aí foi outra vez. Quando acabou, eu fui lá para dentro, para o outro lado e fiz a mesma coisa. Não vou quebrar isso. E sentei e chorei mais 2 horas. No dia seguinte, eu estava dando consulta de astrologia e faltou uma pessoa e eu estava lá assim, sem fazer nada e vi um livro. Peguei no livro, abri o livro, li uma frase. Eu superior, arco-íris. Ah, tá bom. Fechei o livro e fui meditar. E resolvi, o que é isso do eu superior? Comecei, entrei em meditação, vi um arco-íris e de repente vejo um ser que eu conhecia tão bem como todas as minhas vidas. Eu dei um abraço e tive uma sensação de voltar para casa. Uma coisa indescritível, uma coisa incrível. E foi aí que eu entendi o que era vibrar. Pela primeira vez, eu comecei a sentir uma coisa que não era nem aqui, era no corpo inteiro. Eu comecei a ficar alucinada. O que é isso? Isso é que é felicidade? Isto é felicidade. Aí ele começou a falar comigo, falou umas coisas, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Quem é você? Eu sou o seu eu sagrado, a sua metade que ficou lá em cima. Porque quando a gente encarna, só encarna metade, a outra metade fica lá em cima. Uau, eu posso voltar aqui sempre? Sempre que você quiser. Boa. Comecei a fazer com os meus clientes o seguinte, consulta de astrologia e segunda consulta, eu superior. Quer experimentar? Quero. Foi uma loucura. Ele começou a fazer limpeza, as pessoas começaram a curar de doenças, começou a ser uma coisa tão alucinante. Aí um amigo meu que fazia tarô, eu falei, tenho uma surpresa para você que você não vai acreditar. O que é? O seu eu superior. Ele, vamos, bora. Ele deitou, foi, encontrou. Aí de repente ele falou assim, você está aqui em cima? Eu falei, não, estou aqui embaixo. A mão, o braço dele está muito comprido, com a mão na sua cabeça. Ele está te agradecendo. E o porquê? Por trazer pessoas para o lado da luz. Que bom. O eu superior do meu amigo está me agradecendo. Que bom, fico contente. Você pode me trazer aqui em cima, daqui a 3 dias, que é a véspera da paixão. E eu, paixão de quem? E ele, não, é aquela coisa de Jesus que carregou a cruz. Chama paixão. E eu falei, posso levar? Quando ele desceu, ele falou... Não era o meu eu superior, era Jesus. Ok. Então você me leva lá daqui a 3 dias. Tá bom. Eu sempre achei Jesus, eu não sei o que vocês pensam dele, mas eu sempre achei Jesus, como a minha casa era sempre muito politizada, eu sempre achei ele um revolucionário. Para mim era só isso, ele era um revolucionário, ele era uma pessoa que era um visionário. Não tinha nada daquela coisa de cruz, tudo ensanguentado, porque não sei se vocês já perceberam, quando você entra numa igreja, você olha para ele, todo ensanguentado, e você tem vergonha de ser feliz. Parece que você também tem que ser infeliz como ele, para depois ser merecedor de tudo que ele teve. É uma loucura. Então, eu só achei isso, que ele era um cara incrível. Mas, tudo bem.
No dia anterior de levar o meu amigo lá, eu pensei, tenho que me preparar, não é? Porque isso é um encontro importante. Fui meditar e quando eu chego lá em cima para ver o meu eu superior, era ele. Ele pegou, me pôs no coração dele e falou, olha para cima. Era a cara dele. E ele falou, você agora está aqui. Sempre que você precisar, fala comigo. E eu que tinha sentido aquilo do eu superior, eu não posso dizer para vocês o que eu senti, porque existe um lugar que não tem mais verbo. Não dá mais para falar. Não tem o que dizer. Eu posso pegar superlativos de palavras em português, mas vocês não vão entender. Porque não tem como, é um êxtase, será? Não sei, eu não consigo. É fora do domínio do verbo. E a partir desse dia, ele começou a ficar comigo. Todos os dias. E então, aconteceram muitas coisas. Isto foi há 14 anos atrás. Aconteceram muitas coisas. E um dia, eu dava consulta, e às vezes ele sentava assim, porque depois ele parecia grande, pequeno, de tudo quanto é forma, não é? Porque a energia não tem forma, né? Então ela se formata para você ver. Então ela pode aparecer. E havia dias que eu estava falando uma coisa de astrologia, ele estava ali, ele fazia assim. E eu falava, não é bem assim, pera. E ele ia me ajudando. Aí de noite eu meditava e ele falava, não é nada disso, você tem que fazer isso, isso, isso. E ele foi me ensinando. Até porque a astrologia que eu faço, nunca vi ninguém fazer, porque ele foi me ensinando. Eu fui recebendo informações de astrologia. Até que um dia eu estava fazendo limpeza espiritual numa pessoa, e ele fala assim, você agora vai para o Brasil. Vai no Brasil durante 2 semanas. E eu estava fazendo, e falava, mas eu não posso. Porque a minha mãe estava doente, meu pai estava no hospital, tinha férias com as crianças, era uma loucura. E eu falei, eu não posso, desculpa, eu não posso fazer tudo que o senhor fala, porque o senhor não está aqui embaixo e não sabe que essa vida é difícil. Eu ainda era assim, né? Aí ele respondeu assim, eu não estou perguntando se você vai ou não, eu estou falando para você ir. E mais, o que você vai encontrar não é nada do que você está procurando. Ops. Aí eu sou muito curiosa, né? Então não ia conseguir viver com isso, que o que eu ia encontrar não era nada, aí eu vim. A minha mãe é brasileira, né? Tem família toda em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, mas eu gosto do Rio. Ele mandou para o Rio, vim para o Rio. Antes eu fui a São Paulo ver a família e fui a um pai de santo. E eu levava... Não, ainda não levava o caderno. Eu só perguntava, eu não sei, eu estou vendo Jesus, eu não sei o que isso... Eu nem sabia o que isso queria dizer, porque eu nunca acreditei em nada, então eu nem... E ele jogou e falava assim, e você vai ter muita inveja. E eu, meu Deus, não é aí que eu estou, não estou na inveja. Esquece, eu só quero saber se não fala mais nada. Quando eu cheguei aqui, eu fui apresentada a um cara chamado Ciro Barcelos. Não sei se vocês conhecem. Ele chegou a Assis, na Itália, se passou, como a gente fala em Portugal, pessoas, e ficou lá 8 meses. E fez um espetáculo chamado Assis. E uma amiga minha era amiga dele e me apresenta. Aí quando ele apresentou, eu falei, você conhece alguém que seja mesmo muito bom, que seja isento, que seja sábio, algum guia para me ajudar, para saber o que eu... Porque eu pensei, porque outra coisa, você pensa que está louco. Essa é uma das coisas. Você pensa que está louco, Então eu não contava para ninguém sabia dessa minha vida secreta, né? Aí ele falou assim, eu tenho, professor Agenor, ele foi pai de santo do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, muito conceituado, mas ele tem, acho que era 86 anos, 84, e já não recebe ninguém. Eu falei, por favor, pelo amor de Deus. Aí ele falou, eu vou ligar. Aí o professor Agenor me recebeu no dia que eu vim embora para Portugal. No dia anterior a esse encontro, Jesus apareceu e falou, pega uma caneta e escreve. Eu escrevi 32 páginas seguidas. Ele ia falando com todos os detalhes. Não é uma coisa abstrata. Não, uma coisa extremamente, tipo assim, e eu escrevo, sei lá, encarnação, e ele fala, risca. Emoção. É tudo assim.
Aí, quando eu cheguei no professor Agenor, eu levei o caderno que eu tinha escrito e falei, professor, por favor, é ele? Aí ele fez assim, e a sua vida vai mudar. Eu fiquei mais tranquila, se é possível alguém ficar mais tranquilo com um sim desses, né? Mas eu fiquei mais tranquila. Fui para Portugal, durante o primeiro ano eu escrevi um livro. E no dia que o livro foi lançado, foi uma bomba, uma coisa do outro, não tem explicação. Eu fui assinar autógrafos com seguranças, fui no Jornal da Noite, foi uma loucura. E nessa altura, o que aconteceu foi que esse livro começou a trazer gente, e aqui é que está o detalhe, trazer gente. Eu não sabia nada, eu só ouvia uma voz. E as pessoas viravam para mim e falavam assim, Alexandra, você é a minha última opção. Eu já fui a todos os lugares. Me salve. Só que eu entendi uma coisa. Eu não tinha sabedoria, mas eu tinha conexão, podia perguntar. E foi a partir daí que eu comecei a fazer uma coisa que eu chamo a grande investigação espiritual. E que eu comecei a entender até onde é que as pessoas espirituais vão e o que falta. Por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue mudar? Por que a mudança não acontece? Por que no fim do ano a gente faz listas e no dia 4 a gente já sabe que não vai fazer? Aliás, quando faz a lista já sabe que não vai fazer. E então eu fui perguntando isso tudo. E fui perguntando também, naturalmente, o porquê da doença da minha filha, que nunca ninguém conseguiu descobrir. Então, ele começou a explicar, na medida da minha capacidade de entender, por que essas coisas aconteciam. E a primeira coisa que ele explicou, o maior pilar do meu trabalho até hoje, é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu tenho dado aulas para milhares de pessoas e nunca ninguém viu isso em outro lugar. Tanto que eu falo, se vocês conhecerem esta teoria em outro lugar, me fala que eu gostava de trocar algumas impressões. Aí, então o que era? Vejam bem. Quando nós estamos numa vida, o que é um karma? Um karma é uma dor que não foi feito o luto. Karma é uma dor que não foi chorada. Só isso, não tem mais nada, é só isso. Noutra vida, eu tenho uma dor, não choro, bloqueio, morro, volto nesta vida, a dor volta. Através do quê? De eventos, acontecimentos na minha vida que despoletam esta mesmíssima dor. Nunca aconteceu a vocês que aconteceu uma coisa pequenina e a dor é imensa? Que é desproporcional? Nunca aconteceu? Isso é um karma. Por que é desproporcional? Por que a dor não é apenas proporcional ao que aconteceu? Porque aquela dor é o bichinho da conta. Isto é, o quê? Tatu-bola. Que é, a dor vem pequenina, o evento vem pequenino, para ver se eu entendo que esta dor tem que ser chorada, já choro, já limpo, já resolvo. Não precisa vir mais. Como a gente usa o ego, a gente fala assim, isto não vale as minhas lágrimas. Aí volta. Outro evento um pouco maior, com a mesma emoção. Até um dia que o tapão é na proporção da pele de crocodilo que a gente tem, né? E por isso as perdas. Mas o que acontece? Fora isso do karma, ainda tem outra coisa. E é aqui que está o segredo. É que a gente incorpora personagens de vidas passadas. Nunca aconteceu a vocês de vocês estarem numa discussão que vocês não entenderam como é que começou e não conseguem parar? Nunca aconteceu de vocês conhecerem pessoas que surtaram e que de repente, ontem uma moça falou isso o meu pai era extremamente violento. Curiosamente, essas pessoas depois não se lembram do que fizeram e olham para vocês e falam assim, por que você está tão triste? Não estou entendendo. Isto é, a nossa tristeza pelo que as pessoas nos fizeram incomoda, porque eles não entendem o que fizeram. Isso é uma incorporação. Só que todo mundo está acostumado a ser incorporação de espírito dentro do terreno. E a gente pode incorporar uma emoção, a gente pode incorporar uma doença. Vou dar um exemplo. Imagina que um de vocês foi um salteador que queria domínio, queria dominar tudo. E então, nesse dia, ele vai para aquela aldeia, a aldeia sabe que ele vai saltear a aldeia, se esconde, ele chega com a sua gangue, não tem ninguém. E quando ele vai atacar, eles saem todos e atacam, e ele foge. Quando ele foge, ele recebe uma lança e morre. Nesta vida,
ele tem uma dor aqui. Que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Vai ao hospital, faz exames, chama doença não diagnosticada. Que agora já não há muita, já não tem muita, porque os médicos agora inventam nomes para as doenças, né? Que eles têm tanto problema de não conseguir diagnosticar que eles inventam. Mas a realidade é que você tem uma memória de outra vida, que pode ser física, que pode ser emocional. Pessoas que estão sendo... e outra coisa, como a gente está entrando na era do aquário, vocês sabem o que era da aquário, nova era? Havia era dos peixes, que era culpa, julgamento, medo, Inquisição, Idade Média, essas coisas. 2000 anos depois está mudando. E a nova era, ela tem muita energia. Então as pessoas estão incorporando, porque estão tendo uma coisa que a gente chama abertura de canal de memória. E então as pessoas estão incorporando através de reações que ninguém entende, doenças que ninguém entende. Voltando, o que era a minha filha? A minha filha, noutra vida, perdeu o seu filho. O seu filho se jogou no rio e morreu. E ela se jogou para salvá-lo. E então, ela estava se afogando. Só que ela quase morreu nessa vida por causa disso. E ninguém soube. O que eu aprendi com Jesus? A fazer uma coisa chamada limpeza espiritual. Isto é, ponho as mãos nas pessoas, identifico a vida passada e tiro. E comecei a formar terapeutas para isso. E até hoje, só para vocês terem uma noção de números, em 14 anos, eu e essa equipa, aqui no Brasil, Portugal e Estados Unidos, fizemos 120 mil atendimentos. Nenhum atendimento, nenhum, desmentiu esta teoria. Isto é, a gente limpa, há duas hipóteses, ou limpa e sai, acaba o sintoma, ou é estrutural, precisa desmamar. Só isso, mas que sai, sai. Isto é um átomo. E o elétron é considerado, agora já não é tanto, mas durante muito tempo foi considerado a mais pequena partícula de matéria. Então você tem um átomo, que é o pequenininho do pequenininho, que depois vocês faz a molécula, que depois faz os tecidos, as células, que depois faz os tecidos, que depois faz os órgãos e que depois faz o corpo. Então, onde é que está alojada a memória das vidas passadas? Nesta quantidade de energia que está dentro do átomo. Isto é, o átomo tem 99,9999% de energia e 0,00001 de matéria. E nós somos... Ainda há gente que fala, eu não acredito que a gente é energia. Como não acredita? A ciência está falando isso. E a física quântica estuda tudo que é subatômico, tudo que é dentro do átomo. Então, a investigação que eu comecei a fazer, com Jesus me ajudando, aliás, ele começou a fazer comigo, manifestando, é como fazer para entender e modificar a nossa energia atômica, subatômica, desculpa, ou atômica, como quiserem falar. Entendem o que eu estou falando? Isto é, não adianta você pensar, eu vou mudar, não adianta você sentir, eu vou mudar. Não, você tem que mexer ali, naquele lugar. Porque se você não mexer ali, eu vou dar um exemplo para ver se vocês entendem. Imagina que eu peço agora para todos vocês pensarem no, sei lá, gratidão. Né? Tudo bem. Vocês vão pensar na gratidão, e a gratidão vai entrar nos vossos átomos de uma forma superficial. E por quê? Por que ela não entra? Porque dentro do átomo está a vossa memória de vidas passadas. Está a vossa memória de infância. Está a vossa memória de adolescência. Está a vossa memória do que aconteceu ontem. Então, como é que é possível vocês quererem sentir gratidão muito tempo? Vocês conseguem sentir um pouquinho, não é verdade? Aí logo minutos, uma hora depois, você já não consegue sentir nada. Por quê? Porque venceu o que está lá dentro. Qual é o segredo? Tirar o que está lá dentro. Se vocês não conseguirem tirar... Se nós, não sei, estou falando por mim também, porque é um processo... Tanto que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, se você quer uma coisa rápida, não é aqui. Aqui é um processo de vida. De vidas. Não é, nem é só desta vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar a memória para depois plasmar intenção. Para ser duradoura. Entendem isso?
E a partir do momento que você consegue fazer esse processo de retirar a memória e plasmar a intenção positiva, você muda. Não muda porque quer, não muda porque o ego quer, muda porque é assim. Entende isso? Então, o que a gente tem que fazer? Numa primeira fase, se vocês puderem, se vocês conseguirem, naturalmente, procurar um terapeuta de vidas passadas, mas que saiba limpar, porque não é só o que... Porque há uns que fazem, mas não limpam. E eu vou vos ensinar alguns truques. Eu só tenho mais 13 minutos? Ainda não vou ensinar nada. Não vou ensinar nada. Bom, então vou falar... O resto que eu vou falar rápido, que é para dar tempo de... tá aqui um relógio. 12h50, aí tem que correr. Então mostra o outro, Jairo, por favor. Isso. Aqui, isto também é física quântica e aqui vocês vão entender, olha só. Ali em cima vocês têm um metro que é uma pessoa, 1 metro, 2 metros, que é uma pessoa. A gente está ao nível de uma dimensão muito grande. Depois a gente vai diminuindo e chega ao micrômetro, que é 10 elevado a menos 6, que é o tamanho da célula, que a gente já sabe que é pequeno, né? Depois a gente vai descendo, vai ao tamanho do átomo, que é cerca de 10 elevado a menos 12, que é mesmo muito pequeno. Aí você vai a 10 elevado a menos 18, e você tem aqui a mais pequena, ainda não é mais pequena, ainda há mais pequena, mas eles estão discutindo agora. Então, vamos considerar que isto é a mais pequena porção de matéria, tá? Só que depois, olha o que desce aqui. Até chegar ao Planck Scale. Planck Scale é a base da estrutura do universo. É energia pura. Abaixo do Planck Scale, os físicos não conseguem mais trabalhar. Onde eu queria que vocês chegassem era aí. Entendem isso? Como é que chega? Intenção. Só. Então vejam bem, se vocês quiserem mudar a vossa vida, vocês acedem aqui. A energia dos vossos átomos. Se vocês quiserem mudar o mundo, vocês acedem aqui. Porque aqui é onde todos somos um. É exatamente neste lugar que é a energia essencial do universo. E eu posso chegar lá através de meditação. Tá? Pode tirar? Ah, não, peraí, ainda falta só mais uma coisa. Vocês podem imaginar aqui, se a gente fizesse aqui um triângulo, né? E ali onde está milímetro, você faz assim e é a ponta do iceberg. Isto é, ali você vê a ponta do iceberg e tudo isso aqui é trabalhável através de meditação. E é só isso que a gente tem que fazer. A gente tem que meditar e aceder a fórmulas energéticas profundas para poder plasmar a intenção positiva. Entende? Fique à vontade, demos mais 15 minutos. Obrigada. Milagre, viu? Milagre. Então, vamos fazer uma pequenina meditação, porque no fim quero dar uma meditação para vocês de ligação com ele, que ele é o maior. É uma coisa muito pequenininha para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando. Vocês vão fechar os olhos. Agora só vou pedir uma coisa. Agora eu vou pedir para vocês pensarem qual é a coisa mais legal que podia vos acontecer. Não sejam moralistas, tá? Peçam mesmo. Quer dinheiro, pede dinheiro. Quer namorado, pede namorado. Porque o que eu vou fazer, eu não vou dar nada disso para vocês. Mas eu queria que vocês fossem mesmo honestos. Porque depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse exercício. Tá bom? Por isso, nada de espiritualidade, não. Vai mesmo no... Tá? Então vá. Vocês vão fechar e vão pensar. Qual era a coisa que você... Tenta só descruzar as pernas para não travar a energia. O resto está tudo bem. Fecha os olhos. Qual era a coisa que vocês mais gostariam que vos acontecesse agora, nessa época da vossa vida, ou hoje, ou o que for? Pensa só. Dá uma respirada profunda para receber átomos de oxigênio. E agora vamos imaginar que está acontecendo. Pensa só. Imagina que estivesse mesmo acontecendo. Como é que vocês iam se sentir?
Se alguém não conseguir sentir que está acontecendo, é porque tem um auto-boicote muito grande, que a gente só está brincando. Então, fala para o seu ego, é brincadeira, faz conta que está acontecendo. Como é que vocês iam se sentir? Bem, né? Puxa mais, está acontecendo de novo. Está acontecendo muito. Estão se sentindo bem? Então agora, vocês vão, o coração ele é um fabricador de emoções. Por isso vocês vão fazer essa emoção crescer e ocupar todo o vosso corpo. Pode continuar pensando, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Que sensação boa, vai crescendo, ocupar todo o corpo. Vocês já estão entrando no domínio dos átomos do vosso corpo. Vocês já estão vibrando. Mais, pede mais. Mais dessa emoção, vocês já conseguiram identificá-la. Agora é só fazer crescer. Mais. Fica aí. Se o ego boicotar, começa de novo. Está acontecendo. Agora vai continuar crescendo até ocupar a sala. Deixa crescer. Podem pensar nos vossos átomos e vão plasmar essa intenção. Essa sensação, essa emoção. Na vossa intenção, plasma. Cada átomo do meu corpo sente isto agora. Cada átomo do meu corpo vai receber esta energia agora. E continua crescendo até ocupar toda a sala. Começa por ocupar as pessoas que estão à vossa volta, depois vai crescendo e ocupa toda a sala. E agora vão respirar novamente nessa intenção e abrir os olhos. Correu bem? Agora eu vou fazer uma pergunta. Com isso que vocês estão sentindo agora, vocês acham que ainda precisa acontecer? Vocês só querem que aconteça uma coisa fora de vocês para vocês poderem sentir. Então é só sentir, é só vibrar. Entendem o que eu estou falando? Eu só quero ganhar a lotaria para poder sentir a segurança de ter dinheiro. Então eu posso sentir, não preciso de ganhar a lotaria. Entendem o que eu estou falando? Isto é, eu só tenho que vibrar pelo que eu quero. Isso é que se chama prosperidade, felicidade. Até porque a vida é um eco. Ela só vai devolver para vocês o que vocês já têm. Então, se eu consigo vibrar pela abundância, eu vou atrair abundância. E isso é física pura, energia pura. Não é espiritual, não é nada. Os cientistas estão finalmente conseguindo provar que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo. Imagina vocês que vocês saem na rua, como eu saía antes, um leão. O que eu atraía? Outros leões que queriam me comer. Hoje, eu saio e penso, o que eu mais gostava que me acontecesse? E penso algumas coisas, plasmo intenção nos meus átomos e saio assim, feito boba. Aí está um cara muito estressado, aí eu olho e faço. Por quê? Porque o que tenho dentro de mim já não se alimenta daquele conflito. Porque eu estou conseguindo retirar o que estava dentro dos meus átomos, que era a memória de vidas passadas. Entendem? Isto é, se eu numa vida passada tenho raiva, tenho revolta, tenho tudo, e se eu alimento isso, esse personagem não vai sair nunca mais. Agora, se eu reverto, escolho ser feliz, mas não escolho ser feliz aqui, não, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. O que o universo vai me dar? Quando você quer muito uma coisa, o que ele vai dar? Continuar querendo. Entende isso? Isto é, se eu quero muito uma coisa, qual é a minha vibração? É de quem não tem. Então o universo vai me devolver o quê? Continuar não tendo. Agora, se eu vibro por quem já tem, não é... Veja, isso é importante, não é pensar, não é sentir, é vibrar. Vibrar é isso que eu te ensinei aqui.
Vocês sentem e depois fazem crescer. Consoante vão fazendo crescer, vão introduzindo energia, plasmando energia no interior dos vossos átomos. Agora, se vocês quiserem ir mais além, vocês vão pelo átomo adentro e vão descendo até o Planck Scale. Na vossa intenção, o mais profundo que vocês conseguirem. E aí vocês mudam o mundo. Porque na realidade, enquanto na matéria você tem pessoas, que 10 pessoas não são muito, mas já são. Na energia não, na energia quanto mais você vibra, maior é a sua intervenção. Não interessa se você é 1, se você é 10, se você é 30. É ou não é verdade? O Hitler não fez isso? Ele vibrou tão mal que ele sozinho conseguiu arrebentar com tudo. Então, se eu vibrar bem, profundamente, eu vou conseguir ter intervenção no mundo. Depende em que escala eu estou e em que escala eu me comprometo. Há pessoas que vão se comprometer com a sua própria vida. Legal, que bom. Há outras pessoas que já estão no Planck Scale mudando o mundo. A escolha é vossa. Tá bom? Eu vou terminar esta minha conversa fazendo uma meditação. Fazendo a mesma coisa, mas com o coração de Jesus. Eu não sei o que vocês pensam dele, mas se vocês não olharem para o drama que a Igreja Católica fez, se vocês não olharem para nada disso, vocês vão sentir que a energia dele é das mais altas que tem. E por que ele está falando hoje em dia? Porque ele é o responsável pela Era do Aquário. Ele é responsável por fazer a gente subir a nossa vibração. Por isso ele está intercedendo, comentando, ensinando, fazendo isso tudo. Tá? Vamos então fazer. Vocês vão fechar os olhos e vão pensar no amor que vocês sentem por ele. Quem não sentir amor por Jesus, sente tudo aquilo que ele representa. Ele representa o amor incondicional, que é o céu me ama sem condições. Ele ama os meus defeitos, as minhas virtudes, ele ama a minha pessoa. Quem já tem uma relação com ele, pensa no amor e vocês vão imaginar que ele está aqui no palco comigo, porque ele está. Só imaginar, não precisa visualizar, não precisa se exigir. Imagina que ele está aqui, grandão como ele é. E o coração dele vai sair do peito dele e vai entrar dentro do seu coração. Vão imaginar isso e talvez até sentir isso. O coração dele vai começar a invadir cada átomo do vosso coração. E vai entrando, e vai plasmando, e vai substituindo. E tudo que é triste, pesado, vai caindo, porque não tem espaço. A densidade não vive na luz. Pode pedir mais. Podem pedir mais. Podemos ser ambiciosos na espiritualidade. Mais luz. Depois, o coração dele vai começar a crescer e ocupar todo o seu corpo, porque ele tem muita energia. Muita, 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 muita. E vai crescendo até ocupar todo o seu corpo. Devagar. Vai invadindo cada célula, cada átomo. Deixa que ele invada. Vocês agora vão pedir para que a vossa resistência saia. E alguém lá de cima do céu vai ajudar, um ser de luz, que vai tirar a vossa resistência, para que esse coração possa entrar mais profundamente. E agora vão pedir para tirar o vosso ego, que é o que fala assim, ai, mas que coisa, isso não tem jeito. Deixa embora. Solta. E alguém lá de cima vai ajudar ao ego sair para vocês poderem
se render a este coração. E ele vai entrando em cada átomo do vosso corpo. E agora o controle. Peçam mesmo ajuda lá em cima. Por favor, me ajuda, tira o meu controle. Não estou precisando dele agora. Para que o coração de Jesus possa entrar mais profundamente em cada átomo, tirando o que é pesado e triste. E agora, com espaço livre, o coração de Jesus consegue entrar, consegue ocupar todo o corpo. E agora vai continuar crescendo até ocupar a sala. Na vossa intenção, vão autorizar esse coração a crescer e ocupar toda a sala. Ele está feliz. E agora essa energia vai ocupar as vossas casas. Lá longe, não tem problema. A energia não tem espaço. As pessoas da vossa família, cada uma, deixa que essa energia invada os vossos empregos ou escolas, a vossa vida. E se vocês quiserem agora, podem pedir na vossa intenção que Ele vos ajude não a ganhar A ou B, mas a serem profundamente felizes, que é a única coisa que a gente veio aqui embaixo ser. E agora vão dar um suspiro, nem é respiração, um suspiro muito profundo e podem abrir os olhos. Muito obrigada pela vossa atenção e obrigada pela receptividade. Sem ar aqui. Essa palestrante que eu convidei e que vai estar aqui com a gente agora, ela é muito especial porque foi difícil, até para mim, decidir, escolher em que momento que eu ia colocar ela no evento. Porque ela pode falar sobre absolutamente todos os pilares que a gente falou até agora, e com muita propriedade. E talvez fosse muito óbvio eu colocá-la para falar de espiritualidade, mas quando a gente conversou pela primeira vez por Skype, aí ela começou a me falar de física quântica e de como a gente tem que e pode se tornar a pessoa que a gente precisa ser para poder manifestar aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Eu falei, opa, então você está falando aí de prosperidade. E eu não tinha pensado nela como uma pessoa para falar de prosperidade, mas nesse dia eu falei, você topa entrar no dia em que a gente vai estar falando desse pilar? E ela topou. Então,
Eu não sei, Rita, se eu posso contar a história de como que eu conheci ela, porque é uma história tão confusa que eu não sei nem se vocês vão entender. Mas é uma história confusa. Mas eu vou contar. Um belo dia, cadê minha cunhada? Minha cunhada chega para mim e fala: nossa, tem um livro, você precisa conhecer, um livro incrível, que foi canalizado de Jesus, são respostas, você faz uma pergunta, aí você abre o livro e você tem uma resposta incrível, toda vez que eu abro é uma coisa impressionante e tal. E a história de como esse livro chegou para mim, isso ela me contando, é também muito incrível, porque eu tenho uma amiga, a Camila, e essa minha amiga é coach de atores, e aí um dia, lá em Portugal, estava uma atriz meditando e recebeu... Calma, que eu vou contar. Camila está aqui, tem isso. Calma que vocês vão conhecer tudo que é personagem dessa história. E aí, a filha dessa autora estava lá meditando e recebeu o nome de Camila Amado. E falou, mas Camila Amado, quem é Camila Amado? E aí ela fez o quê? Mesquiluana. Foi para o senhor Google, né? E botou lá Camila Amado, e aí descobriu que no Brasil tinha uma Camila Amado que era coach de atores. E ela, atriz, falou, poxa, recebi um sinal, vou fazer coaching com a Camila. E quando foram começar a trabalhar juntas, Joana, que é essa atriz, mencionou que a mãe dela tinha esse livro e tal. E aí tem mais uns detalhes dessa história aí, que se eu entrar neles aí, pronto, né? A gente fica aqui a tarde toda falando, mas ainda tem mais coisas estranhas e coincidências entre elas. Começaram a descobrir coincidências entre Joana e Camila e a autora do livro. E aí Camila, amiga da minha cunhada, acabou presenteando minha cunhada com o livro. E aí ela contou essa história toda e eu, tá bom, já li muito livro canalizado de Jesus, tem uns que bate, tem uns que não bate, tem um Curso em Milagres, que é um livro também canalizado por Jesus, é um livro que eu amo e que muito do meu trabalho eu me inspirei ali e meditando em cima daquelas informações ali, eu acessei muita informação minha, e o Cartas de Cristo, que é maravilhoso também. Quero ver. Aí peguei, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Aí fiz uma pergunta e quando eu li a resposta, eu falei, caraca, Paty, o que é isso? Esse livro é conectado mesmo, né? Aí depois eu fiz outro. Aí a gente quer ver, não, deixa eu ver se é mesmo. Aí eu tinha acabado de voltar do caminho de Santiago e eu fiz o caminho português. Então eu tinha acabado de voltar de Portugal. E a Rita ainda estava lá. Que a Rita, ela foi a temporada, assim, em Portugal, né? Ela foi de férias, aí ficou um tempão. Aí eu, na hora, já mandei mensagem para a Rita, ou liguei para ela, não lembro. Falei, Rita, pelo amor de Deus, tem um livro que você precisa trazer para mim. Porque, apesar de ser em português, não tem no Brasil. E eu quero muito, porque minha cunhada me mostrou hoje, de uma portuguesa, traz para mim quando você voltar, pelo amor de Deus. E a Rita, mas que livro é esse? Quem é essa autora? E eu falei, Alexandra Solnado. Ela, Paula, mas Alexandra, ué? A Joana, filha dela, ela é mãe da Joana. Aí eu sei que ela é mãe da Joana, minha cunhada já me disse, a filha dela, né, que é atriz. Ela falou, então, mas a Joana, sua leitora, a Joana é minha amiga, minha melhor amiga portuguesa que está aqui no Rio, ela é atriz, ela está numa novela da Globo, sei lá o quê, e acompanha o seu trabalho, já falou do seu trabalho para a Alexandra. Aí eu, ai, gente, está com muita coincidência nessa história, estou ficando, como diz meu porteiro, estou toda arrupiada. E aí, eu falei, traz o livro para mim, Rita. A Rita, sim, né? Missão dada é missão cumprida. No dia seguinte, o livro estava na minha porta. A Rita ainda estava em Portugal, o livro já estava na minha porta. Porque a Joana estava no Rio e tinha um livro, que era o último que ela tinha, descobri hoje. E aí o livro já surgiu, brotou, autografado e tudo, rapidamente na minha casa. E, enfim, esse livro, eu tenho certeza que ele precisa ser publicado aqui no Brasil urgentemente. Ele já foi publicado em uma porção de línguas e ele é escrito em português e não está aqui, então é um absurdo. E não temos ele aqui, porque ele pesa quase 1 quilo, né? Então não tinha como a Alexandra trazer 200 livros. Mas, como não dava para eu trazer o livro para o Brasil, eu falei, Rita, pega! Dei uma missão. Rita, traga, agora além do livro, traga também a Alexandra. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o nosso convite para estar aqui,
porque assim que eu abri a primeira vez o livro, eu soube que eu precisava conhecer essa mulher de qualquer maneira. Hoje já descobrimos que, além de tudo, somos ótima pessoa, Alexandra, porque somos sagitarianas igual. E sagitarianos são os melhores do mundo, super humildes também. Então, sagitarianos, estamos juntos, hashtag. Além disso, ainda somos ascendente em Virgem. A Virgem não é a melhor pessoa do mundo. Somos pessoas difíceis, mas somos ótimos também para manter o mundo limpo e organizado. E sem desinfetar muito, porque o professor Wallace falou que um pouco de bactéria também é bom, viu, Priscila? Nossa virginiana. Um pouco de sujeira tá tudo bem, tá, Priscila? Um pouco de bagunça também tá tudo bem. A Priscila tá muito nervosa que vocês estão bagunçando os post-its lá atrás. É uma função dela. E o dia mais feliz da vida dela é o credenciamento. Porque aquelas planilhas, nome de todo mundo, crachar coisa, organizar o kit. Ela falou, o credenciamento é o meu reino. E aí descubro que a Alexandra, além de ser autora desse livro incrível, uma pessoa incrível, conectadíssima, uma pessoa ótima, sagitariana, com ascendente em Virgem. Então, estamos juntas. E hoje, então, além de ter a honra de ter a Alexandra aqui com a gente tem a honra também de ter a Camila aqui com a gente, que foi, acho que, acordada e convidada, quase que arrastada para estar aqui. Arrastada no sentido de, vem agora, é agora! Ela não estava nem sabendo, veio de surpresa. Então, gratidão também por ter a Camila aqui com a gente. E, para falar para vocês... Você quer falar? Claro, cadê o microfone da Camila? Sim, eu soube dessa parte. Aqui eu falei assim, já está longa essa história, com muita coincidência, não, mas já tem Angola, mais. Ó. O mestre em Angola. Ela levou para o mestre em Angola para saber o que estava acontecendo com ela. E o mestre disse que ela estava recebendo a consciência crística. E eu perguntei, como é o nome do mestre? Aí ela disse, Agenor Miranda, que eu queria falar nele. Agenor Miranda. Aí, quando ela disse Agenor Miranda, eu estendi minha mão e na minha mesa tinha uma foto minha deitada no peito, na cama, com Agenor Miranda, que era meu mestre. Só isso, tá? É uma história com pouquinhas coincidências, como vocês podem ver. Então, eu tenho certeza absoluta de que não era para ser diferente, de que a Alexandra tinha que estar aqui com a gente hoje. E eu quero pedir para vocês receberem com todo amor, com todo carinho e com toda expectativa também, porque pode ter a vontade, porque essa daí atende qualquer expectativa. Com vocês, direto de Portugal, Alexandra Solnado. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite de estar aqui. E queria começar por falar sobre a pessoa Paula Abreu. Não é muito comum nessa área haver gente generosa que abre espaço para outras pessoas. Nem nessa área, nem em nenhuma. Mas esta área devia ter mais generosidade, mas a gente encontra muita competição. Então, o que eu tenho vivido aqui nestes 2 dias, eu cheguei na sexta-feira de noite, eu vim ontem e estou aqui hoje, o que eu tenho visto é uma entrega, realmente entrega pelos conteúdos, pelo que existe para passar, e não pela importância que eu tenho, e que se eu puser aqui outra pessoa, ela vai me ofuscar. E isso é incrível, e isso é uma coisa que quando a pessoa tem e consegue usar e não deixa que aqueles monstrinhos interiores que a gente tem tapem, acontece o que está acontecendo com ela, né? Porque vocês estão aí, vocês estão por ela, nada vai ofuscar. Só que ela traz outras pessoas e tem essa generosidade e essa abertura. Por isso, eu queria uma salva de palmas, se vocês puderem, para essa generosidade da Paula. Eu não sei onde ela está. Há muitos anos atrás, eu era o que a gente chama um leão. Eu acordava pensando... O que eu vou matar hoje? Porque era a minha natureza, objetivo, foco.
E eu fazia isso. Eu fui criada assim, fui educada assim. E fazia isso sempre achando que eu ia chegar lá. E como o objetivo criado pelo ego, ele é uma cenoura amarrada num pau em frente de um burro, a gente nunca chega. Quem manda a gente fazer isso é o ego. Curiosamente, quando a gente não chega, o ego não fala assim, ops, engano, aborta, vamos para o outro. Não, ele fala, correu pouco, tem que correr mais. E a gente corre. Então, o que aconteceu foi que a vida, eu considero a vida um ser inteligente e extremamente abundante. Só que a vida tem um propósito, que é mostrar pra gente onde a gente tem que ir, onde a gente tem que estar num determinado momento. E ela não pode falhar nisso. Então o que ela faz? Ela põe obstáculos. Ela gostaria de falar, ela até fala, mas nós não ouvimos. Então ela tem que agir. Como é que ela age? Ela põe obstáculos. Vocês conhecem aquele bichinho de conta? Que quando a gente toca ele fica todo... faz uma bolinha? Então, oi? Tatu bola. Mas ele é pequenininho. Então, a vida, ela começa assim. Ela considera que a gente é um tatu bola, sensível, suave, e ela faz assim, ó. Só que como a gente tem a nossa educação, a nossa genética e as nossas memórias, a gente começa a desenvolver uma pele de crocodilo, que não sente esse toque. Então a vida vai tendo que, porque a função dela é levar a gente para outro lugar. Então ela vai tendo que cada vez dar obstáculos maiores, sinais maiores, e a gente não vê. Por quê? Porque o ego está no objetivo. O ego está lá, onde você acha que vai ser feliz. Não sente, não sente, não sente. Eu não vou me alongar nesta história. O meu tapão, vamos chamar tapão, né? Até porque a nossa resistência, ela é proporcional à violência que a gente atrai. Por isso, toda a violência que eu atraio, eu tenho que olhar para dentro e pensar que resistência que eu tenho, que eu não senti os sinais antes. Nenhuma vida dá um tapão de cara. Ela primeiro dá tapinha. E eu não vejo, até que um dia... Então, o meu tapão da vida foi a minha filha, essa, Joana, morta com 14 anos. A Joana, ela começou por desmaiar e não respirar. Ela fazia assim, desmaiava e depois... Durante 1 mês e meio. E eu nunca sabia em que ponto é que ela ia mesmo parar de respirar. É um susto, quem é mãe aqui sabe, quem não é mãe também sabe. É uma loucura. É uma loucura viver com uma pessoa que pode morrer a qualquer momento. Ela foi internada e davam injeções de Valium enormes. Chegaram a fazer punção lombar, tudo, nada. Ninguém descobriu nunca nada. E um dia, eu estava com meu marido na sala, o quarto da Joana era 10 metros de corredor, ela estava fechada no quarto, e ele falou muito suavemente, olha, eu acho que isto é espiritual, mas muito baixinho. E eu ouvi, mãe, o Tiago tem razão. Eu fui lá, 12 metros, abri a porta e ela falou, ele tem razão, é espiritual. Eu não entendi muito bem. Logo a seguir ela foi internada e eu entendi que tinha que tirar ela do hospital. E tirei. Não, antes do hospital ela teve mesmo morte clínica, isto é, as máquinas começaram... Sabem quando as máquinas... A médica fez assim. E me empurrou para fora da UTI, lá é UTI, não sei, aqui UCI, dos cuidados intensivos onde ela estava. Então, aquele minuto, e é importante isso, e foi muito importante isso para mim, eu não chorava, eu nunca chorava, eu era o leão, né? A fortuna. Nunca me fragilizava, nunca chorava, nunca, porque tem que ser forte. Só um parênteses, o ego, ele é responsável por 3 coisas. Sobrevivência, que é a comida, depois a reprodução da espécie
e o abrigo. E, curiosamente, no nosso cérebro, esse lugar onde o ego funciona é mais ou menos o mesmo desde a Idade das Cavernas. Existem outros lugares do cérebro que estão se desenvolvendo com sentimentos mais altos, tipo ética, solidariedade. Mas esse lugar da sobrevivência é mais ou menos o mesmo. Então, o ego, ele realmente nos domina, mas com uma força e uma energia muito antiga, que já não tem muito a ver com a nossa vida, né? Então, naquele momento que eles me tiraram, eu comecei a entender que o meu ego já não estava, porque o tapão da vida é para quê? É para o ego desmontar, para nascer outra coisa, que seria a alma. Nesse minuto eu comecei a ouvir uma voz. Essa voz falava assim: a Joana é tua filha, não é tua. A vida dá, a vida tira. Entrega a sua filha ao céu. Eu nunca fui católica, aliás, na minha família, todo mundo era anti-igreja católica. Nunca li a Bíblia, nunca fui catequese, nunca, nada. Então, entrega sua filha ao céu, eu não entendi muito bem, mas existem algumas alturas na vida em que você não tem que saber, você tem que fazer. E quando eles me empurraram e me encostei assim ups, isso não cai, né? Eu me encostei, sabe aquela coisa de novela, de filme? Que ela vai caindo, e chorei durante 2 horas. E chorava e entregava, 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 chorava e entregava. Alguma coisa aconteceu, eu não sei o que foi, as máquinas voltaram a trabalhar, ela está viva até hoje. Mas aquilo mexeu comigo de uma forma que não tem explicação. É uma coisa arrebatadora quando você... Primeiro é uma coisa arrebatadora quando você perde um filho. Mas é uma coisa arrebatadora quando você recebe ele de volta. É um milagre. Eu não sou católica, não era nada, eu nem acreditava em nada, não entendia muito bem que história de Deus, o que era, mas eu entendi naquele momento que aconteceu um milagre. Então, quando eu cheguei perto da cama dela do hospital, a única coisa que eu pensava era: se as minhas escolhas me trouxeram aqui, eu vou ter que reaprender a escolher. Eu não sei escolher. E a partir daí, foi aí que eu comecei a minha busca. Porque eu já sabia que a gente atrai tudo o que acontece com a gente. Eu não sabia, era como fazer para escolher melhor. Porque a gente pensa que está tudo aqui. Depois, a gente começa a estudar e começa a achar que está tudo aqui. E só depois é que a gente entende que está tudo aqui. Chama energia. Não é emoção, é energia. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que pensar. Chega uma altura que a gente nota que não tem que pensar, não tem que sentir, tem que vibrar. Porque vibrar é tudo. Quando eu vibro, eu penso, eu sinto, eu sei, eu ajo, eu vivo. E começou aí a minha busca. Eu comecei por estudar astrologia kármica, baseada na ciência esotérica, baseada na alma, de onde eu venho, para onde... Aliás, acho que eu ouvi alguém que fez uma pergunta, né? De onde a gente vem, para onde a gente vai. Eu gostava de responder essa pergunta depois. De onde a gente vem, para onde a gente vai, o que acontece com a alma. E um dia, o Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama, ia a Portugal fazer uma visita, e eu sou especialista em internet. Por quê? Porque quando a Joana ficou boa, eu passei 8 meses com uma depressão profunda, mas como eu sou Sagitário, eu nunca acho que estou deprimida. Acho que estou só assim, porque Sagitário é o positivo, né? Profissional. Ela acha que está sempre tudo bem. E então eu estudei internet, eu não tinha nada para fazer, e era 2000, né? 1999, 2000, a internet estava a começar, eu fui para os Estados Unidos, fiz um congresso lá, e como eu era especialista, eles me pediram se eu podia fazer a parte de internet do Dalai Lama. Eu falei, posso fazer, e o meu cachê é um beijinho na bochecha dele. Só isso que eu quero. Aí eles falaram, não sei se dá para beijinho na bochecha. Mas se você puder fazer, pode tentar, tudo bem. Quando o Dalai Lama, eu fiz todo o percurso do Dalai Lama, a gente foi ao Porto, Coimbra, sempre. Quando a gente chegou a Fátima, ele quis fazer uma missa ecumênica. E eu já babava nele, né? Eu olhava para ele, eu ficava, porque falam que a aura dele tem 5 quilômetros. E então eu pensei, bom, eu já estou a 5 quilômetros dele, mas eu vou tentar chegar um pouquinho mais perto. Então,
houve um dia no dia que ele fez a missa, eu estava assim, e ele passou aqui. E eu não sou tiete, né? Porque meu pai é ator, minha mãe era atriz, minha filha é atriz, meu irmão é ator. Eu não tenho alma de tiete, porque eu, né, nasci nesse, mas ali teve que ser. Então, quando ele passou, eu fiz assim, só. E não lavei a mão durante um ano. Nesse minuto que eu fiz assim, aí foi outra vez. Quando acabou, eu fui lá para dentro, para o outro lado e fiz a mesma coisa. Não vou quebrar isso. E sentei e chorei mais 2 horas. No dia seguinte, eu estava dando consulta de astrologia e faltou uma pessoa e eu estava lá assim, sem fazer nada e vi um livro. Peguei no livro, abri o livro, li uma frase. Eu superior, arco-íris. Ah, tá bom, fechei o livro e fui meditar. E resolvi, o que é isso do eu superior? Comecei, entrei em meditação, vi um arco-íris e de repente vejo um ser que eu conhecia tão bem como todas as minhas vidas. Eu dei um abraço e tive uma sensação de voltar para casa. Uma coisa indescritível. Uma coisa incrível. E foi aí que eu entendi o que era vibrar. Pela primeira vez, eu comecei a sentir uma coisa que não era nem aqui, era no corpo inteiro. Eu comecei a ficar alucinada. O que é isso? Isso é que é felicidade? Isto é felicidade. Aí ele começou a falar comigo, falou umas coisas. Ah, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Eu, quem é você? Eu sou o seu eu sagrado, a sua metade que ficou lá em cima. Porque quando a gente encarna, só encarna metade, a outra metade fica lá em cima. Eu, uau, eu posso voltar aqui sempre? Sempre que você quiser. Boa. Comecei a fazer com os meus clientes o seguinte, consulta de astrologia e segunda consulta, eu superior. Quer experimentar? Quero. Foi uma loucura. Ele começou a fazer limpeza, as pessoas começaram a curar de doenças, começou a ser uma coisa tão alucinante. Aí um amigo meu que fazia tarô, eu falei, tenho uma surpresa pra você que você não vai acreditar. O que é? O seu eu superior. Ele, vamos, bora. Ele deitou, foi, encontrou. Aí de repente ele falou assim, você tá aqui em cima? Eu falei, não, tô aqui embaixo. Ah, é? O braço dele tá muito comprido, com a mão na sua cabeça. Ele está te agradecendo. E o porquê? Por trazer pessoas para o lado da luz. Eu, que bom. O eu superior do meu amigo está me agradecendo. Que bom, fico contente. Você pode me trazer aqui em cima, daqui a 3 dias, que é a véspera da paixão. E eu, paixão de quem? E ele, não, é aquela coisa de Jesus que carregou a cruz. Chama paixão. E eu falei, posso levar? Quando ele desceu, ele falou... Não era o meu eu superior, era Jesus. Eu, ok. Então você me leva lá daqui a 3 dias. Tá bom. Eu sempre achei Jesus, eu não sei o que vocês pensam dele, mas eu sempre achei Jesus, como a minha casa era sempre muito politizada, eu sempre achei ele um revolucionário. Para mim era só isso, ele era um revolucionário, ele era uma pessoa que era um visionário. Não tinha nada daquela coisa de cruz, tudo ensanguentado, porque não sei se vocês já perceberam, quando você entra numa igreja, você olha para ele, todo ensanguentado, e você tem vergonha de ser feliz. Parece que você também tem que ser infeliz como ele, para depois ser merecedor de tudo que ele teve. É uma loucura. Então, eu só achei isso, que ele era um cara incrível. Mas, tudo bem. No dia anterior de levar o meu amigo lá, eu pensei, tenho que me preparar, não é? Porque isso é um encontro importante. Fui meditar, e quando eu chego lá em cima, para ver o meu eu superior... Era ele pegou, me pôs no coração dele e falou, olha para cima. Era a cara dele. E ele falou, você agora está aqui. Sempre que você precisar, fala comigo. E eu que tinha sentido aquilo do eu superior, eu não posso dizer para vocês o que eu senti, porque existe um lugar que não tem mais verbo. Não dá mais para falar. Não tenho o que dizer. Eu posso pegar superlativos de palavras em português, mas vocês não vão entender. Porque não tem como, é um êxtase, será? Não sei, eu não consigo. É fora do domínio do verbo. E a partir desse dia, ele começou a ficar comigo. Todos os dias. E então, aconteceram muitas coisas. Isto foi há 14 anos atrás. Aconteceram muitas coisas
E um dia, eu dava consulta, e às vezes ele sentava assim, porque depois ele parecia grande, pequeno, de tudo quanto é forma, não é? Porque a energia não tem forma, né? Então ela se formata para você ver. Então ela pode aparecer. E havia dias que eu estava falando uma coisa de astrologia, ele estava ali, ele fazia assim. E eu falava, não é bem assim, pera. E ele ia me ajudando. Aí de noite eu meditava e ele falava, não é nada disso, você tem que fazer isso, isso, isso. E ele foi me ensinando, foi me ensinando. Até porque a astrologia que eu faço, nunca vi ninguém fazer, porque ele foi me ensinando. Eu fui recebendo informações de astrologia. Até que um dia eu estava fazendo limpeza espiritual numa pessoa, e ele fala assim, você agora vai para o Brasil. Vai no Brasil durante 2 semanas. E eu estava fazendo, e ele fala, mas eu não posso. Porque a minha mãe estava doente, meu pai estava no hospital, tinha férias com as crianças, era uma loucura. E eu falei, eu não posso, desculpa, não posso fazer tudo que o senhor fala, porque o senhor não está aqui embaixo e não sabe que essa vida é difícil. Eu ainda era assim, né? Aí ele respondeu assim, eu não estou perguntando se você vai ou não, eu estou falando para você ir. E mais, o que você vai encontrar não é nada do que você está procurando. Ops. Aí eu sou muito curiosa, né? Então não ia conseguir viver com isso, que o que eu ia encontrar não era nada, aí eu vim. A minha mãe é brasileira, né? Tem família toda em São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, mas eu gosto do Rio. Ele mandou para o Rio, vim para o Rio. Antes eu fui a São Paulo ver a família e fui a um pai de santo. E eu levava... Não, ainda não levava o caderno. Eu só perguntava, eu não sei, eu estou vendo Jesus, eu não sei o que isso... Eu nem sabia o que isso queria dizer, porque eu nunca acreditei em nada, então eu nem... E ele jogou e falava assim, e você vai ter muita inveja. E eu, meu Deus, não é aí que eu estou, não estou na inveja. Esquece, eu só quero saber se não fala mais nada. Quando eu cheguei aqui, eu fui apresentada a um cara chamado Ciro Barcelos. Não sei se vocês conhecem. Ele chegou a Assis, na Itália, se passou, como a gente fala em Portugal, pessoas, e ficou lá 8 meses. E fez um espetáculo chamado Assis. E uma amiga minha era amiga dele e me apresenta. Aí quando ele apresentou, eu falei, você conhece alguém que seja mesmo muito bom, que seja isento, que seja sábio, algum guia para me ajudar, para saber o que eu... Porque eu pensei, porque outra coisa, você pensa que está louco. Essa é uma das coisas. Você pensa que está louco, Então eu não contava para ninguém sabia dessa minha vida secreta, né? Aí ele falou assim, eu tenho, professor Agenor, ele foi pai de santo do Caetano Veloso, da Maria Bethânia, muito conceituado, mas ele tem, acho que era 86 anos, 84, e já não recebe ninguém. Eu falei, por favor, pelo amor de Deus. Aí ele falou, eu vou ligar. Aí o professor Agenor me recebeu no dia que eu vim embora para Portugal. No dia anterior a esse encontro, Jesus apareceu e falou, pega uma caneta e escreve. Eu escrevi 32 páginas seguidas. Ele ia falando com todos os detalhes. Não é uma coisa abstrata. Não, uma coisa extremamente, tipo assim, e eu escrevo, sei lá, encarnação. Ele fala, risca. Emoção. É tudo assim. Aí, quando eu cheguei no professor Agenor, eu levei o caderno que eu tinha escrito e falei, professor, por favor, é ele? Aí ele fez assim, e a sua vida vai mudar. Eu fiquei mais tranquila, se é possível alguém ficar mais tranquilo com um sim desses, né? Mas eu fiquei mais tranquila, fui para Portugal, durante o primeiro ano eu escrevi um livro. E no dia que o livro foi lançado, foi uma bomba, uma coisa do outro, não tem explicação. Eu fui assinar autógrafos com seguranças, fui no Jornal da Noite, foi uma loucura. Nessa altura, o que aconteceu foi que esse livro começou a trazer gente, e aqui é que está o detalhe, trazer gente, eu não sabia nada, eu só ouvia uma voz. E as pessoas viravam para mim e falavam assim, Alexandra, você é a minha última opção. Eu já fui a todos os lugares, me salve. Só que eu entendi uma coisa, eu não tinha sabedoria, mas eu tinha conexão, podia perguntar. E foi a partir daí que eu comecei a fazer uma coisa que eu chamo a grande investigação espiritual. E que eu comecei a entender até onde é que as pessoas espirituais vão e o que falta. Por que a gente não consegue?
Por que a gente não consegue mudar? Por que a mudança não acontece? Por que no fim do ano a gente faz listas e no dia 4 a gente já sabe que não vai fazer? Aliás, quando faz a lista já sabe que não vai fazer. E então eu fui perguntando isso tudo. E fui perguntando também, naturalmente, o porquê da doença da minha filha, que nunca ninguém conseguiu descobrir. Então, ele começou a explicar, na medida da minha capacidade de entender, por que essas coisas aconteciam. E a primeira coisa que ele explicou, o maior pilar do meu trabalho até hoje, é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu tenho dado aulas para milhares de pessoas e nunca ninguém viu isso em outro lugar. Tanto que eu falo, se vocês conhecerem esta teoria em outro lugar, me fala que eu gostava de trocar algumas impressões. Aí, então o que era? Vejam bem. Quando nós estamos numa vida, o que é um karma? Um karma é uma dor que não foi feito o luto. Karma é uma dor que não foi chorada. Só isso, não tem mais nada, é só isso. Noutra vida, eu tenho uma dor, não choro, bloqueio, morro, volto nesta vida, a dor volta. Através do quê? De eventos, acontecimentos na minha vida que despoletam esta mesmíssima dor. Nunca aconteceu a vocês que aconteceu uma coisa pequenina e a dor é imensa? Que é desproporcional? Nunca aconteceu? Isso é um karma. Por que é desproporcional? Por que a dor não é apenas proporcional ao que aconteceu? Porque aquela dor é o bichinho da conta. Isto é, o quê? Tatu-bola. Que é, a dor vem pequenina, o evento vem pequenino, para ver se eu entendo que esta dor tem que ser chorada, já choro, já limpo, já resolvo. Não precisa vir mais. Como a gente usa o ego, a gente fala assim, isto não vale as minhas lágrimas. Aí volta. Outro evento um pouco maior, com a mesma emoção. Até um dia que o tapão é na proporção da pele de crocodilo que a gente tem, né? E por isso as perdas. Mas o que acontece? Fora isso do karma, ainda tem outra coisa. E é aqui que está o segredo. É que a gente incorpora personagens de vidas passadas. Nunca aconteceu a vocês de vocês estarem numa discussão que vocês não entenderam como é que começou e não conseguem parar? Nunca aconteceu de vocês conhecerem pessoas que surtaram e que de repente, ontem uma moça falou isso, o meu pai era extremamente violento. Curiosamente, essas pessoas depois não se lembram do que fizeram e olham para vocês e falam assim, por que você está tão triste? Não estou entendendo. Isto é, a nossa tristeza pelo que as pessoas nos fizeram incomoda, porque eles não entendem o que fizeram. Isso é uma incorporação. Só que todo mundo está acostumado a ser incorporação de espírito dentro do terreno. E a gente pode incorporar uma emoção, a gente pode incorporar uma doença. Vou dar um exemplo. Imagina que um de vocês foi um salteador que queria domínio, queria dominar tudo. E então, nesse dia, ele vai para aquela aldeia, a aldeia sabe que ele vai saltear a aldeia, se esconde, ele chega com a sua gangue, não tem ninguém. E quando ele vai atacar, eles saem todos e atacam, e ele foge. Quando ele foge, ele recebe uma lança e morre. Nesta vida, ele tem uma dor aqui, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é. Vai ao hospital, faz exames, chama doença não diagnosticada. Que agora já não há muita, já não tem muita, porque os médicos agora inventam nomes para as doenças, né? Que eles têm tanto problema de não conseguir diagnosticar que eles inventam. Mas a realidade é que você tem uma memória de outra vida, que pode ser física, que pode ser emocional. Pessoas que estão sendo... e outra coisa, como a gente está entrando na era do aquário, vocês sabem o que é a era do aquário, nova era? Havia era dos peixes, que era culpa, julgamento, medo, Inquisição, Idade Média, essas coisas. 2000 anos depois está mudando. E a nova era, ela tem muita energia. Então as pessoas estão incorporando, porque estão tendo uma coisa que a gente chama abertura de canal de memória. E então as pessoas estão incorporando através de reações que ninguém entende, doenças que ninguém entende. Voltando, o que era a minha filha? A minha filha, noutra vida, perdeu o seu filho. O seu filho se jogou no rio e morreu. E ela se jogou para salvá-lo. E então,
ela estava se afogando. Só que ela quase morreu nessa vida por causa disso. E ninguém soube. O que eu aprendi com Jesus? A fazer uma coisa chamada limpeza espiritual. Isto é, ponho as mãos nas pessoas, identifico a vida passada e tiro. E comecei a formar terapeutas para isso. E até hoje, só para vocês terem uma noção de números, em 14 anos, eu e essa equipa, aqui no Brasil, Portugal e Estados Unidos, fizemos 120 mil atendimentos. Nenhum atendimento, nenhum, desmentiu esta teoria. Isto é, a gente limpa, há duas hipóteses, ou limpa e sai, acaba o sintoma, ou é estrutural, precisa desmamar. Só isso, mas que sai, sai. Isto é um átomo. E o elétron é considerado, agora já não é tanto, mas durante muito tempo foi considerado a mais pequena partícula de matéria. Então você tem um átomo, que é o pequenininho do pequenininho, que depois vocês faz a molécula, que depois faz os tecidos, as células, que depois faz os tecidos, que depois faz os órgãos e que depois faz o corpo. Então, onde é que está alojada a memória das vidas passadas? Nesta quantidade de energia que está dentro do átomo. Isto é, o átomo tem 99,9999% de energia e 0,00001 de matéria. E nós somos... Ainda há gente que fala, eu não acredito que a gente é energia. Como não acredita? A ciência está falando isso. E a física quântica estuda tudo que é subatômico, tudo que é dentro do átomo. Então, a investigação que eu comecei a fazer, com Jesus me ajudando, aliás, ele começou a fazer comigo, manifestando, é como fazer para entender e modificar a nossa energia atômica, subatômica, desculpa, ou atômica, como quiserem falar. Entendem o que eu estou falando? Isto é, não adianta você pensar, eu vou mudar, não adianta você sentir, eu vou mudar. Não, você tem que mexer ali, naquele lugar. Porque se você não mexer ali, eu vou dar um exemplo para ver se vocês entendem. Imagina que eu peço agora para todos vocês pensarem no, sei lá, gratidão. Né? Tudo bem. Vocês vão pensar na gratidão, e a gratidão vai entrar nos vossos átomos de uma forma superficial. E por quê? Por que ela não entra? Porque dentro do átomo está a vossa memória de vidas passadas. Está a vossa memória de infância. Está a vossa memória de adolescência. Está a vossa memória do que aconteceu ontem. Então, como é que é possível vocês quererem sentir gratidão muito tempo? Vocês conseguem sentir um pouquinho, não é verdade? Aí logo minutos, uma hora depois, você já não consegue sentir nada. Por quê? Porque venceu o que está lá dentro. Qual é o segredo? Tirar o que está lá dentro. Se vocês não conseguirem tirar... Se nós, não sei, estou falando por mim também, porque é um processo... Tanto que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, se você quer uma coisa rápida, não é aqui. Aqui é um processo de vida. De vidas. Não é, nem é só desta vida. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar a memória para depois plasmar intenção, para ser duradoura. Entendem isso? E a partir do momento que você consegue fazer esse processo de retirar a memória e plasmar a intenção positiva, você muda. Não muda porque quer, não muda porque o ego quer, muda porque é assim. Entendem isso? Então, o que a gente tem que fazer? Numa primeira fase, se vocês puderem, se vocês conseguirem, naturalmente, procurar um terapeuta de vidas passadas, mas que saiba limpar, porque não é só o que... Porque há os que fazem, mas não limpam. E eu vou vos ensinar alguns truques. Eu só tenho mais 13 minutos? Ainda não vou ensinar nada. Não vou ensinar nada. Bom, então vou falar, o resto que eu vou falar rápido, que é para dar tempo de... tá aqui um relógio, 12h50, aí tem que correr. Então mostra o outro, Jairo, por favor. Isso. Aqui, isto também é física quântica, e aqui vocês vão entender, olha só. Ali em cima vocês têm um metro que é uma pessoa, 1 metro, 2 metros, que é uma pessoa. A gente está ao nível de uma dimensão muito grande. Depois a gente vai diminuindo e chega ao micrômetro, que é 10 elevado a menos 6, que é o tamanho da célula, que a gente já sabe que é pequeno, né? Depois a gente vai descendo, vai ao tamanho do átomo, que é cerca de 10 elevado a menos 12,
que é mesmo muito pequeno. Aí você vai a 10 elevado a menos 18, e você tem aqui a mais pequena, ainda não é mais pequena, ainda é mais pequena, mas eles estão discutindo agora. Então, vamos considerar que isto é a mais pequena porção de matéria, tá? Só que depois, olha o que desce aqui, até chegar ao Planck Scale. Planck Scale é a base da estrutura do universo. É energia pura. Abaixo do Planck Scale, os físicos não conseguem mais trabalhar. Onde eu queria que vocês chegassem era aí. Entendem isso? Como é que chega? Intenção. Só. Então, vejam bem, se vocês quiserem mudar a vossa vida, vocês acedem aqui. A energia dos vossos átomos. Se vocês quiserem mudar o mundo, vocês acedem aqui. Porque aqui é onde todos somos um. É exatamente neste lugar que é a energia essencial do universo. E eu posso chegar lá através de meditação. Tá? Pode tirar? Ah, não, peraí, ainda falta só mais uma coisa. Vocês podem imaginar aqui, se a gente fizesse aqui um triângulo, né? E ali onde está milímetro, você faz assim e é a ponta do iceberg. Isto é, ali você vê a ponta do iceberg e tudo isso aqui é trabalhável através de meditação. E é só isso que a gente tem que fazer. A gente tem que meditar e aceder a fórmulas energéticas profundas para poder plasmar a intenção positiva. Entender? Fique à vontade, demos mais 15 minutos. Obrigada. Obrigada. Milagre, viu? Milagre. Então, vamos fazer uma pequenina meditação, porque eu, no fim, quero dar uma meditação para vocês de ligação com Ele, que Ele é o maior. É uma coisa muito pequenininha para vocês entenderem a lógica do que eu estou falando. Vocês vão fechar os olhos. Agora, só vou pedir uma coisa. Agora eu vou pedir para vocês pensarem qual é a coisa mais legal que podia vos acontecer. Não sejam moralistas, tá? Peçam mesmo. Quer dinheiro, pede dinheiro. Quer namorado, pede namorado. Porque o que eu vou fazer, eu não vou dar nada disso para vocês. Mas eu queria que vocês fossem mesmo honestos. Porque depois vocês vão entender por que eu estou fazendo esse exercício. Tá bom? Por isso, nada de espiritualidade, não. Vai mesmo no... Tá? Então vá. Vocês vão fechar e vão pensar. Qual era a coisa que você... Tenta só descruzar as pernas para não travar a energia. O resto está tudo bem. Fecha os olhos. Qual era a coisa que vocês mais gostariam que vos acontecesse agora, nessa época da vossa vida, ou hoje, ou o que for? Pensa só. Dá uma respirada profunda para receber átomos de oxigênio. E agora vamos imaginar que está acontecendo. Pensa só. Imagina que estivesse mesmo acontecendo. Como é que vocês iam se sentir? Se alguém não conseguir sentir que está acontecendo, é porque tem um autoboicote muito grande, que a gente só está brincando. Então, fala para o seu ego, é brincadeira, faz conta que está acontecendo. Como é que vocês iam se sentir? Bem, né? Puxa mais, está acontecendo de novo. Está acontecendo muito. Estão se sentindo bem? Então agora, o coração ele é um fabricador de emoções. Por isso vocês vão fazer essa emoção crescer e ocupar todo o vosso corpo. Pode continuar pensando, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Que sensação boa, vai crescendo, ocupar todo o corpo. Vocês já estão entrando no domínio dos átomos do vosso corpo. Vocês já estão vibrando. Mais, pede mais. Mais dessa emoção, vocês já conseguiram identificá-la. Agora é só fazer crescer. Mais. Fica aí. Se o ego boicotar, começa de novo. Está acontecendo. Agora vai continuar crescendo até ocupar a sala. Deixa crescer.
podem pensar nos vossos átomos e vão plasmar essa intenção, essa sensação, essa emoção. Na vossa intenção, plasma. Cada átomo do meu corpo sente isto agora. Cada átomo do meu corpo vai receber esta energia agora. E continua crescendo até ocupar toda a sala. Começa por ocupar as pessoas que estão à vossa volta, depois vai crescendo e ocupa toda a sala. E agora vão respirar novamente nessa intenção e abrir os olhos. Correu bem? Agora eu vou fazer uma pergunta. Com isso que vocês estão sentindo agora, vocês acham que ainda precisa acontecer? Vocês só querem que aconteça uma coisa fora de vocês para vocês poderem sentir. Então é só sentir, é só vibrar. Entendem o que eu estou falando? Eu só quero ganhar a lotaria para poder sentir a segurança de ter dinheiro. Então eu posso sentir, não preciso de ganhar a lotaria. Entendem o que eu estou falando? Isto é, eu só tenho que vibrar pelo que eu quero. Isso é que se chama prosperidade, felicidade. Até porque a vida é um eco. Ela só vai devolver para vocês o que vocês já têm. Então, se eu consigo vibrar pela abundância, eu vou atrair abundância. E isso é física pura, energia pura. Não é espiritual, não é nada. Os cientistas estão finalmente conseguindo provar que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo. Imagina vocês que vocês saem na rua, como eu saía antes, um leão. O que eu atraía? Outros leões que queriam me comer. Hoje, eu saio e penso, o que eu mais gostava que me acontecesse? E penso algumas coisas, plasmo intenção nos meus átomos e saio assim, feito boba. Aí está um cara muito estressado, aí eu olho e faço. Por quê? Porque o que tenho dentro de mim já não se alimenta daquele conflito. Porque eu estou conseguindo retirar o que estava dentro dos meus átomos, que era a memória de vidas passadas. Entendem? Isto é, se eu numa vida passada tenho raiva, tenho revolta, tenho tudo, e se eu alimento isso, esse personagem não vai sair nunca mais. Agora, se eu reverto, escolho ser feliz, mas não escolho ser feliz aqui, não, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. O que o universo vai me dar? Quando você quer muito uma coisa, o que ele vai dar? Continuar querendo. Entende isso? Isto é, se eu quero muito uma coisa, qual é a minha vibração? É de quem não tem. Então o universo vai me devolver o quê? Continuar não tendo. Agora, se eu vibro por quem já tem, não é... Veja, isso é importante, não é pensar, não é sentir, é vibrar. Vibrar é isso que eu te ensinei aqui. Vocês sentem e depois fazem crescer. Consoante vão fazendo crescer, vão introduzindo energia, plasmando energia no interior dos vossos átomos. Agora, se vocês quiserem ir mais além, vocês vão pelo átomo adentro e vão descendo até o Planck Scale. Na vossa intenção, o mais profundo que vocês conseguirem. E aí vocês mudam o mundo. Porque na realidade, enquanto na matéria você tem pessoas, que 10 pessoas não são muito, mas já são... Na energia não, na energia quanto mais você vibra, maior é a sua intervenção. Não interessa se você é 1, se você é 10, se você é 30. É ou não é verdade? O Hitler não fez isso? Ele vibrou tão mal que ele sozinho conseguiu arrebentar com tudo. Então, se eu vibrar bem, profundamente, eu vou conseguir ter intervenção no mundo. Depende em que escala eu estou e em que escala eu me comprometo. Há pessoas que vão se comprometer com a sua própria vida. Legal, que bom. Há outras pessoas que já estão no Planck Scale mudando o mundo. A escolha é vossa. Tá bom? Eu vou terminar esta minha conversa fazendo uma meditação, fazendo a mesma coisa, mas com o coração de Jesus. Eu não sei o que vocês pensam dele, mas se vocês não olharem para o drama
que a Igreja Católica fez, se vocês não olharem para nada disso, vocês vão sentir que a energia dele é das mais altas que tem. E por que ele está falando hoje em dia? Porque ele é o responsável pela Era do Aquário. Ele é responsável por fazer a gente subir a nossa vibração. Por isso ele está intercedendo, comentando, ensinando, fazendo isso tudo. Tá? Vamos então fazer. Vocês vão fechar os olhos e vão pensar no amor que vocês sentem por Ele. Quem não sentir amor por Jesus, sente tudo aquilo que Ele representa. Ele representa o amor incondicional, que é o céu me ama sem condições. Ele ama os meus defeitos, as minhas virtudes, Ele ama a minha pessoa. Quem já tem uma relação com Ele, pensa no amor e vocês vão imaginar que Ele está aqui no palco comigo, porque Ele está. Só imaginar, não precisa visualizar, não precisa se exigir. Imagina que Ele está aqui, grandão como Ele é. E o coração dele vai sair do peito dele e vai entrar dentro do seu coração. Vão imaginar isso e talvez até sentir isso. O coração dele vai começar a invadir cada átomo do vosso coração. E vai entrando, e vai plasmando, e vai substituindo. E tudo que é triste, pesado, vai caindo, porque não tem espaço. A densidade não vive na luz. Pode pedir mais. Podem pedir mais. Podemos ser ambiciosos na espiritualidade. Mais luz. Depois, o coração dele vai começar a crescer e ocupar todo o seu corpo, porque ele tem muita energia. Muita, 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 muita. E vai crescendo até ocupar todo o seu corpo. Devagar. Vai invadindo cada célula, cada átomo. Deixa que ele invada. Vocês agora vão pedir para que a vossa resistência saia. E alguém lá de cima do céu vai ajudar, um ser de luz, que vai tirar a vossa resistência, para que esse coração possa entrar mais profundamente. E agora vão pedir para tirar o vosso ego, que é o que fala assim, ai, mas que coisa, isso não tem jeito. Deixa embora. Solta. E alguém lá de cima vai ajudar ao ego sair para vocês poderem se render a este coração. E ele vai entrando em cada átomo do vosso corpo. E agora o controle. Peçam mesmo ajuda lá em cima. Por favor, me ajuda, tira o meu controle. Não estou precisando dele agora. Para que o coração de Jesus possa entrar mais profundamente em cada átomo, tirando o que é pesado e triste. E agora, com espaço livre, o coração de Jesus consegue entrar, consegue ocupar todo o corpo. E agora vai continuar crescendo até ocupar a sala. Na vossa intenção, vão autorizar esse coração a crescer e ocupar toda a sala. Ele está feliz. E agora essa energia vai ocupar as vossas casas.
lá longe, não tem problema. A energia não tem espaço. As pessoas da vossa família, cada uma, deixa que essa energia invada os vossos empregos ou escolas, a vossa vida. E se vocês quiserem agora, podem pedir, na vossa intenção, que Ele vos ajude, não a ganhar A ou B, mas a serem profundamente felizes, que é a única coisa que a gente veio aqui embaixo ser. E agora vão dar um suspiro, nem é respiração, um suspiro muito profundo e podem abrir os olhos. Muito obrigada pela vossa atenção e obrigada pela receptividade. Sem ar aqui.